Bom, agora sim, estamos falando das teorias que explicam o consentimento do ofendido, não é isso? Ao todo, amigos, nós temos 3 teorias. Cada teoria, em tese, tem a sua crítica, até que a gente chega na teoria mais razoável, até que a gente chega na teoria mais aceita. A primeira teoria é a que nós chamamos de ausência de interesses. A ausência de interesses. O que isso quer dizer? O que essa teoria nos fala? Ela fala o seguinte, pessoal, que se a própria pessoa, tá? O próprio ofendido, o sujeito passivo do crime, se ele mesmo não tem interesse em que o Estado proteja o bem jurídico, por que motivo o direito penal vai se preocupar? Se deram conta? O maior interessado, quem seria? O maior interessado é o ofendido. O maior interessado é o sujeito ao qual vai recair o fato. Mas ele não tem interesse. Ele não tem interesse. E aí? E aí, meus caros, então, não teria sentido, não seria razoável que se aplicasse a ele as normas, ao sujeito ativo, as normas penais. Agora, existe aqui, amigos, o risco do equívoco. Esse é o problema. Nós tomamos por base que esse ofendido é um ser humano. De regra geral, é uma pessoa física. E ela pode se equivocar quanto ao consentimento. Ela pode dizer, ok, pode dar, vem cá, Mike Tyson, pode dar o soco do jeito que tu quiser em mim. Ela pode estar equivocada, achando que vai suportar o golpe. Talvez sim, talvez não, mas o risco existe. E isso é a crítica da ausência de interesses. Temos ainda uma outra teoria, muito parecida com essa, que é a renúncia à proteção do direito penal. Ora, meus amigos, quem foi que diz que a pessoa é obrigada a tolerar a proteção jurídica? Dentre tantos direitos fundamentais, o indivíduo poderia renunciar à tutela estatal. E renunciando à tutela estatal, ela pode consentir que uma conduta típica seja praticada a ela. Não se vê razão aqui para que isso não ocorra. Se deram conta disso? Isso é uma grande questão também, meus amigos, que a gente precisa ter em mente. Sempre tomando por base, por exemplo, a questão da lesão corporal, né, que é típica. Eu não quero a proteção do Estado. Agora, qual é a crítica? A crítica, amigos, é que essa renúncia, ela não teria limite.
Eu poderia abrir mão da minha vida? Por exemplo. Então, a crítica é exatamente essa. O direito penal, entendam isso. Ele tem caráter público. Ou seja, quando o direito penal atua, ele atua no interesse da sociedade. E aquele sujeito, ele faz parte desse contexto social. Então, até que ponto, amigos, o Estado poderia permitir que um dos seus renunciasse à sua proteção? Já que a sociedade como um todo optou pela proteção estatal. É importante termos isso em mente também. Certo? Por isso que nesse contexto, aqui seria excepcionalmente, né, a renúncia. Por isso é excepcionalmente. Deixando bem claro, amigos, que isso são teorias que buscam explicar o consentimento do ofendido. Não estou dizendo que são teorias que visam criar, e sim que visam explicar. E aí nós temos aquela tradicional, né, a mais aceita, que é a teoria da ponderação de valores. Ponderação de valores. No direito comparado é o direito que incide, amigos, que a gente analisa e estuda de vários países. No direito comparado é a teoria mais aceita. Até vou pôr aqui. É a teoria mais aceita, essa que vocês estão vendo aí. Certo? Bom, o que acontece, pessoal? O que eu quero que vocês cuidem? Só arrumar aqui um detalhezinho que está me incomodando. Resolvido. Eu vou dar o conceito e a explicação do que é essa teoria. Eu vou escrever aqui na tela, vocês escrevem aí no caderno. O direito concede prioridade ao valor da liberdade de atuação da vontade frente ao desvalor da conduta e do resultado da conduta e do resultado causado pelo delito que atinge o bem jurídico protegido.
Vejam, ali está então o conceito, né? O direito da prioridade. Vejam, prioridade é diferente de exclusividade. Se deram conta disso? O direito concede prioridade ao valor da liberdade de atuação, da vontade. O que isso quer dizer? A vontade do ofendido fica em primeiro lugar. O direito penal só vai agir se o ofendido quiser. Por isso que diz que concede prioridade ao valor da liberdade de atuação da vontade frente ao desvalor da conduta e do resultado causado pelo delito. Desvalor da conduta e desvalor do resultado é o que nós temos como fato típico, certo? Esse fato típico atinge o bem jurídico protegido, é uma tipicidade material. Então, meus caros, o que a gente tem no consentimento do ofendido? O que nós temos no consentimento do ofendido? Nós temos uma liberdade, o direito da prioridade para o ofendido em tolerar, em aceitar, em consentir com a conduta típica. Mas por que ele faz isso? Por que o direito penal faz isso? Porque ele só pesa. Ele coloca na balança. Ele coloca na balança e vê que é mais eficaz e vê que é mais prudente dar essa liberdade ao agente, dar essa liberdade ao ofendido, para que ele possa então agir da sua maneira. Vocês precisam lembrar que o direito penal ele tem que interferir o mínimo possível na liberdade das pessoas. E uma das formas dele fazer isso no aspecto da ilicitude é permitindo o consentimento, certo? É permitindo esse consentimento do ofendido, assim como se faz nesses casos, ok? Eu sei que muita gente está perguntando, professor, qual seria o exemplo do consentimento do ofendido? Eu vou dar alguns exemplos. Por enquanto, nós estamos metendo a teoria na veia, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos eliminar essas teorias. Teoria foi o número 1. Vamos para o número 2. Aplicabilidade, certo? Aplicabilidade, ou seja, amigos, eu já vou adiantar a vocês. A aplicabilidade não é total. Vamos botar aqui. Não é total. Quando eu digo que não é total, eu quero dizer, amigos, que existem restrições. Primeiro, o consentimento tem que se dar por quem? O consentimento tem que se dar pelo titular do bem jurídico. Titular do bem jurídico. Certo? O titular do bem jurídico, ele tem que consentir
Então nós temos que ter consentimento. Tá aqui. E tem que ser o quê? Um bem jurídico que ele pode dispor. Logo, vida não cabe consentimento do ofendido. E por que que não cabe, meus amigos? Por um motivo muito simples, não tem como dispor da vida. Um exemplo clássico, admite-se eutanásia no Brasil? Evidente que não. Eutanásia não é admitido. Se não é admitido eutanásia, não tem como haver o consentimento. Não dá para dizer, olha, eu consinto que me tirem a vida. Não dá. Se deram conta? Dessa forma, amigos, eu posso dizer para vocês que a aplicabilidade é apenas em 4 tipos de bens jurídicos. 4 tipos de bens jurídicos. 1. Patrimônio. 2. Integridade. Ih, está acabando o meu pincel. Integridade física. 3. Honra. E 4, amigos, então, liberdade individual. Pergunto, por acaso tem aqui vida? Óbvio que não. Se deram conta? Também não tem aqui administração pública. Por quê? Porque há interesse público. Então, vocês vão se limitar sempre a essas 4 situações aqui. Patrimônio, admite-se consentimento do ofendido? Alguém pode consentir, por exemplo, que lhe subtraia dinheiro? Pode, sem problema nenhum. O teu patrimônio é livre. Agora, desde que seja sem violência ou grave ameaça. Por exemplo, não pode, né, meus caros, consentir com latrocínio. Não pode consentir com extorsão mediante sequestro. Não, eu consinto que me coloquem num cativeiro e peçam um resgate para minha família. Não pode. Ok? Integridade física, sem problema. Como, por exemplo, uma lesão corporal em virtude de uma briga, tu pode consentir, desde que sejam fatos típicos que dependam da concordância do ofendido para a procedibilidade da ação penal. Explicando melhor,
Lesão corporal culposa, lesão corporal leve, exige representação do ofendido. Ou seja, está nas mãos dele. Logo, ele pode consentir. Agora, lesão corporal grave, ele já não pode consentir. Lesão corporal gravíssima, não pode consentir. Por quê? Porque nesses casos não depende da vontade do ofendido. A ação penal é pública e incondicionada. Ou seja, é da titularidade do MP. Lesão corporal leve quando se tratar de violência doméstica. Não tem como a ofendida consentir. Ela não pode consentir com aquelas agressões. Por quê? Porque não está nas suas mãos a procedibilidade da ação penal. Certo? É importante cuidar isso também. Bom, outro cuidado que a gente tem que cuidar aqui, pessoal, certo? Outro cuidado importante. Honra. Honra, vocês conhecem. Calúnia, difamação, injúria. Esses tipos penais, o ofendido pode consentir sem moderação. Fique à vontade para o consentimento, sem problema algum. Certo? Eles não atingem o bem jurídico de forma tão forte e está nas mãos deles, né? Eles oferecem queixa-crime ou não. Ok? Bom. Por fim, liberdade individual. Um exemplo? O cárcere privado. Nada impede que um ofendido consinta em ficar preso em uma casa por um dia, por exemplo. Ele tem todo o direito de consentir, sem problema nenhum. Certo? Bom, isso que vocês estão vendo aqui, que vocês estão dando conta, é a aplicabilidade. Mas vejam, eu não estou dizendo que sempre que um desses crimes acontecerem, nós vamos estar sempre dando aval da excludente de ilicitude, consentimento do ofendido. Não, não é isso. Até porque, é o que nós vamos falar agora no número 3, o consentimento do ofendido, ele tem requisitos. Ele possui requisitos. E eu preciso falar sobre esses requisitos. Mas pelo que eu estou percebendo, meus grandes amigos, nós estamos chegando... Bom, eu vou seguir o bloco, até porque nós já estamos chegando no final. 3. Requisitos. São muitos requisitos, professora? Na verdade, amigos, são 5. São 5, pessoal. Primeiro requisito, que eu vou botar como letra A. Consentimento expresso e real. Detalhe importante que vocês têm que cuidar aqui, certo? Só corrigindo, expresso ou real. Significa que ele pode ser verbal,
desde que fique claro, deve ficar claro o consentimento do ofendido. Deve haver clareza. Ou seja, que não seja possível, certo? Que não seja possível, amigos, ficar em dúvida se havia o consentimento ou não. Então, clareza, primeira coisa, consentimento do ofendido. Se tem admitido, eu vou botar isso aqui, jurisprudência, um consentimento presumido. Ou ficto. Certo? Por exemplo, pessoal, por exemplo, tá? A moça está grávida e por algum motivo ela não consegue assinar um termo de consentimento para o aborto, já que ela pode perder a sua vida. Nesses casos, presume-se o seu consentimento e o médico então pratica o aborto. Ou então imaginem o seguinte, sujeito de guerra, o indivíduo na guerra, ele é atingido, ele está correndo risco de vida, está desacordado, se descobre que tem que amputar a perna para evitar uma infecção que pode matá-lo. Amputar a perna, presume-se que ele consentiu. A jurisprudência tem aceitado certas situações dessa maneira, certo? Outra coisa que tem que cuidar, outro requisito, o consentimento tem que ser livre de coação. Livre de coação física, moral, livre de ameaça, paga, ou promessa de recompensa, certo? Paga ou promessa de recompensa. Mesma coisa, pessoal. Se a pessoa foi coagida, por exemplo, a consentir que seus valores forem retirados, isso é crime de roubo ou de extorsão. E não há consentimento do ofendido aqui. Se a pessoa recebeu valores para consentir um cárcere privado, por exemplo, ela pode responder, inclusive, por denunciação caluniosa. Então, tem que ter esse requisito também. Outro, o consentimento deve ser moral e respeitar os bons costumes. Moral e respeitar os bons costumes. Então, por exemplo, alguém diz para outra pessoa, tá, eu consinto em ficar pelado na rua, prática de ato obsceno. Esse consentimento não vale, porque fere a moral e os bons costumes, certo? Mais um requisito, manifestação prévia à consumação. Então, se a moça disser, não, eu quero, vem, me bate, e o marido agride, e depois ela diz, não, agora eu estou consentindo, não vale. Não vale. Toda vez que há consentimento do ofendido, tem que ser esse consentimento anterior ao fato ser consumado. Depois não adianta de nada. Tem que necessariamente ser antes, por motivos óbvios.
E por fim, tem que ser um ofendido plenamente capaz. Plenamente capaz, ou seja, maior de 18 anos. Se for menor de 18 anos, não tem poder de consentir, porque está sob a tutela do Estado, certo? Cuidado em relação a isso, pessoal. Muito cuidado em relação a esse ponto. Bom, dito isso, já veio questão em prova perguntando, por exemplo, perguntando se representante legal, nesses casos, poderia suprir o consentimento do menor. Não, certo? Vamos botar aqui bem grande. Representante legal não supre. O representante legal ele serve para uma série de coisas, certo? Para uma série de situações. Mas ele não serve para consentir a excludente de ilicitude, porque isso é essência de direito penal. Ok? Vencemos também então aqui o item 3, que são os requisitos do consentimento do ofendido. Item 4. Consentimento do ofendido e crimes culposos. Consentimento do ofendido e crimes culposos. Vocês devem mais ou menos imaginar o que eu vou perguntar, não é? Será que admite? Será que não admite? A resposta é sim. Querem um exemplo? A e B estão dentro de um veículo. O A é o motorista. O B consente na alta velocidade. Ocorreu uma colisão em virtude da imprudência. Detalhe, imprudência de ambos, né? O A por dirigir em alta velocidade e o B por consentir e incentivar. Nesse caso, nós vamos ter aqui lesão corporal culposa, artigo 303 da Lei 9.503 de 97, o CTB.
Se consentiu com a alta velocidade aqui, é o consentimento do ofendido. Cabe consentimento do ofendido em crimes culposos? Cabe, sem problema algum. Certo? Pegaram, amigos? Se deram conta desse detalhe? Muito bem. Entramos agora no item número 5, penúltimo item. Item número 5. Consentimento do ofendido. Nos tipos penais. Certo? Nos tipos penais. Nós vamos botar aqui 3 tipos penais. Artigo 148, artigo 150, artigo 213. Aqui estão os 3. Deixando bem claro, o 148 é o crime de sequestro. O 150 violação de domicílio. 213 estupro. Vamos lá então, pessoal, vamos para o código. Venham comigo. Vamos primeiro lá no 148. Aqui está. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Está lá. O que vocês têm que cuidar aqui, pessoal? Por que eu coloquei esses 3 no quadro? O sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e estupro. É que quando houver consentimento do ofendido nesses 3, nós vamos ter uma excludente de tipicidade, não de ilicitude. Por quê? Porque o consentimento é a elementar do tipo. Se tu consente em ficar dentro de um local sem poder sair, não há crime por ausência de fato típico. O 148, ele não diz a palavra, mas vocês concordam comigo. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado sem o seu consentimento, é óbvio. Certo? Então, nesse caso do 148, o consentimento do ofendido, ele não serve, meus amigos, como excludente de ilicitude. Ele vai servir como excludente de tipicidade. Ok? Se nós pegarmos o 150, não é diferente. Aqui está.
Violação de domicílio. Olhem o que diz lá. Entrar ou permanecer, clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Sejamos honestos. É entrar na casa do indivíduo ou lá permanecer com o consentimento dele? É evidente que é sem o seu consentimento, certo? Cuidem esse ponto. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que o consentimento do ofendido aqui serve, por exemplo, como uma excludente de tipicidade. O fato é atípico. E se a gente for lá para o 213, que é o estupro, fica mais evidente ainda. Está aqui? Dos crimes contra a liberdade sexual, estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pergunto, amigos, é com ou sem consentimento? Se for com consentimento, não há crime. É uma relação consensual. E se for sem consentimento, é crime de estupro. Então, nesse caso, o consentimento do ofendido também vai excluir o crime, mas pelo primeiro elemento, pelo fato típico, e não pelo segundo, que é a ilicitude. Se deram conta? Legal. E assim, amigos, a gente vence também, então, o item número 5 e vamos agora para o último. Para fecharmos a causa supralegal, consentimento do ofendido. Ih, já vou até apagar o título então, já que eu quase apaguei tudo aqui. Estamos falando agora de discriminante em branco. Discriminante em branco. O que é uma discriminante em branco? Já vou botar a palavrinha aqui, amigos, que vai salvar a nossa vida. Discriminante em branco se caracteriza, o que é isso? Por uma lacuna. Se caracteriza por uma lacuna, ou seja, nós vamos precisar de uma excludente de ilicitude, certo? Mas ela vai estar em um complemento. Vamos pôr aqui assim, ó, lacuna. Se encontra em se encontra em um complemento. A norma é pura. Nós precisamos do complemento. E ao todo, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Eu vou dar como exemplo o artigo 301 do CPP, certo? 301 do CPP. E também
a súmula vinculante número 9. Do STF. Súmula vinculante 9 não, desculpem, 11. Vou explicar para vocês. Vamos pegar primeiro o Código de Processo Penal. Venham comigo. Vamos pegar o artigo 301. Aqui está o 301. Da prisão em flagrante. Como é que ele começa, pessoal? Qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem esteja em flagrante delito. Ok. Mas qualquer do povo poderá. Então vocês imaginem, meus amigos, tá? Que um indivíduo vê uma pessoa cometendo um crime, ou então, dentro de uma casa, vê que é flagrante e invade essa casa para prender. Certo? Não há dúvidas que ele está seguindo o que está aqui no 301. Mas não há dúvidas também que isso é combinado com o artigo 23, inciso 3 do Código Penal. A lacuna é preenchida aqui, ó. Aqui nós vamos ter o preenchimento da lacuna. Não há crime quando a gente pratica o fato. E aí nós colocamos aqui, ó. No exercício regular de direito. Qualquer do povo poderá. Então, quando a gente tem, por exemplo, violação de domicílio combinado com o 23, inciso 3, é porque nós temos uma discriminante em branco. Outro exemplo. Sujeito vai cumprir, uma autoridade vai cumprir um mandado de busca e apreensão. O sujeito, então, decide resistir a esse mandado de busca e apreensão, começa a empreender violência contra a autoridade, então, decide por algemá-lo. Nós temos um fato típico de constrangimento ilegal, mas é lícito. Por que é lícito, pessoal? Porque existe a lacuna preenchida com a súmula 11 do STF. Vamos olhar a súmula 11? Vamos ver o que ela diz? Súmula vinculante 11. Está aqui, ó. Acompanhem comigo. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência. Foi o meu exemplo? Tá aí, foi. E de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Cabe muito, né, pessoal, aqui a grande questão do abuso de autoridade. E a algema, de forma genérica, ela aferia o princípio da não culpabilidade, princípio da presunção de inocência. Então só se usa algemas nesses casos, como foi o meu exemplo. Ah, professora, eu ouço muito falar em súmula vinculante. O que é isso? O que é súmula vinculante?
São decisões reiteradas do STF que, quando formatadas e colocadas com caráter vinculante, obriga todos os outros órgãos jurisdicionais a cumprirem. E não só os jurisdicionais, órgãos administrativos como as autoridades policiais também, do mesmo jeito. Então nós temos uma súmula vinculante aqui que tem esse poder, que tem esse condão. Certinho? Bom, assim nós fechamos também, amigos, a causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. No próximo bloco nós já vamos entrar nas excludentes legais, falando do estado de necessidade. Então, aguardo vocês. Agora é a hora do cafezinho, do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.